porque alguns físicos realmente pensam que existe um universo espelho escondido no espaço-tempo por Raffi Letzter. Publicado pela primeira vez 4 Montes Ago. O que acontece se você virar o espaço-tempo de cabeça para baixo? O plano de fundo cósmico de micro-ondas, mostrado aqui, é a coisa mais antiga que podemos ver no espaço. Mas o que está se escondendo por trás disso? Crédito da imagem, ESA e colaboração Planck. Uma série de artigos virais afirmava que a NASA havia descoberto partículas de outro universo paralelo no qual o tempo corre para trás. Essas alegações estavam incorretas. A verdadeira história é muito mais emocionante e estranha, envolvendo uma jornada para o Big Bang e para um outro lado. As manchetes sensacionais confundiram as descobertas de um obscuro artigo de 2018, nunca publicado em um jornal revisado por pares, que argumentava que nosso universo poderia ter um reflexo no espelho ao longo do tempo, um universo parceiro que se estende além do Big Bang. Se for esse o caso, e uma série de outras hipóteses extremamente improváveis e bizarras se revelarem verdadeiras, argumentou o jornal, isso, por sua vez, poderia explicar um sinal misterioso que sugere que uma partícula completamente nova está voando para fora do gelo na Antártica. Relacionado, as 11 maiores perguntas não respondidas sobre matéria escura. A afirmação de que a NASA descobriu um universo paralelo parecia ter sido inventada pela primeira vez pelo tabloide britânico Tidal Star, e a história foi então divulgada por veículos britânicos e americanos, incluindo o The New York Post. As capturas de tela mostram declarações falsas de universo paralelo em várias publicações. Crédito da imagem, ilustração da Live Science. O espelho do nosso universo. Para entender como o Tidal Star chegou à sua bizarra afirmação viral, é necessário entender as afirmações de 2 jornais separados de 2018. O primeiro artigo, de Lathan Boyle, um físico do Tipper Meter Institute em Ontário, Canadá, e seus colegas, propôs um universo espelho, um reflexo do nosso universo através do tempo. Foi publicado em dezembro de 2018 na revista Physical Review Letters, após uma aparição no servidor Archive em março daquele ano. Acho que ninguém mais entende o alcance completo do que eles compuseram, disse John Learned, astrofísico da Universidade do Havaí e coautor de um segundo artigo, que se baseia na teoria de Boyle. O trabalho de Boyle é uma espécie de pacote de expansão destinado a tapar buracos na teoria que conta a história de origem dominante do universo, Lambda Call Dark Matter, CDM. CDM explica o cosmos usando 2 ideias-chave. Uma energia escura desconhecida faz com que o universo se expanda. Retroceda essa expansão o suficiente para trás no tempo e todo o universo ocupará um único ponto no espaço. Em segundo lugar, uma matéria escura visível puxa gravitacionalmente coisas no universo, mas não emite luz. Essa matéria escura, diz ideia, é responsável pela grande maioria da massa do universo. CDM é basicamente o único jogo da cidade, disse Learned. Funciona em muitos casos, mas existem alguns lapsos um tanto perturbadores na modelagem. Por exemplo, as medições de expansão não se alinham ao longo do tempo, de modo que as medições feitas dessa expansão com base em dados do universo primitivo não combinam com medições usando dados do universo moderno. Além disso, CDM não consegue explicar por que a matéria existe, uma vez que prevê que a matéria e a antimatéria teriam se formado em taxas iguais após o Big Bang ser aniquilado, não deixando nada para trás. Relacionado, Big Bang para apresentar, instantâneos de nosso universo ao longo do tempo. O novo universo de Boyle e seus colegas desenrola a história do CDM mais para trás no tempo, mergulhando na singularidade no início dos tempos e saindo do outro lado. Aqui está como a equipe de Boyle vê sua teoria. Imagine o universo de hoje como um círculo amplo e plano, sentado em cima do círculo ligeiramente menor de ontem, que fica em cima do círculo ainda menor do dia anterior, disse Boyle. Crédito da imagem, Megan McCarter. Empilhe todos os círculos de hoje até o Big Bang, e você terminaria com um cone em sua ponta. Crédito da imagem, Megan McCarter. Quando os astrônomos olham para o espaço profundo, eles estão efetivamente olhando para trás no tempo. A galáxia mais distante que podemos ver, GNZ 11, parece-nos como existia 13,4 bilhões de anos atrás, ou 400 milhões de anos após o Big Bang. Antes disso, o universo teve uma era das trevas que durou milhões de anos, onde nada brilhante o suficiente para vermos se formou. Antes disso,
O universo produziu a coisa mais antiga que podemos ver, o fundo cósmico de micro-ondas, CMB, que se formou 370 mil anos após o Big Bang, quando o universo se resfriou de um plasma quente e opaco. Os telescópios não conseguem ver nada de antes do CMB. Olhar para trás no tempo assim, disse Boyle, é como olhar para baixo através do cone cosmológico. Crédito da imagem, Megan McCarter. Visto desta forma, a história do CDM termina com o universo se unindo em um único ponto escondido atrás do CMB. A teoria de Boyle olha para a parede opaca que o CMB forma ao longo do tempo e tira uma conclusão diferente sobre o que o CMB oculta. A visão padrão, disse ele, é que a primeira minúscula fração de segundo após o Big Bang foi mais ou menos uma grande bagunça que as equações da física atuais lutam para explicar. Não podemos ver o que aconteceu naquele momento, escondido como está abaixo do CMB de nosso ponto de vista no cone. Na cosmologia CDM, este primeiro capítulo momentâneo na história do universo é caótico e difícil de entender. Mas o CMB não é tão caótico. Sua estrutura simples, de acordo com o CDM, surgiu após um intenso processo de achatamento que acabou com o causal final do primeiro segundo do universo. O universo organizado que se pensava ter emergido dessa breve confusão é capturado no CMB. Relacionado, o que é isso? Suas perguntas de física respondidas. Estávamos interessados em explorar uma imagem mais simples, em que você considera as evidências pelo valor de face, disse ele. Você diz ok, não podemos ver todo o caminho até o Bang, mas podemos olhar muito de perto, e tão perto quanto olhamos as coisas parecem super simples. E se tomarmos essas observações pelo valor de face? Essa visão do espaço-tempo ainda tem um Big Bang escondido atrás do CMB, disse ele. Mas é muito mais simples do que a maioria das singularidades que surgem na teoria da gravidade de Einstein, disse ele. É um tipo muito especial de singularidade ultra simples, onde você pode seguir a solução para as equações que governam o espaço-tempo, através da singularidade. Enquanto as observações não vão além do CMB, os modelos cosmológicos normais vão um pouco mais para trás, mas ainda tendem a parar no Big Bang. Não no esquema de Boyle. Você descobre que ele extrapola, se estende, continua analiticamente, diriam os físicos, para esse cone duplo, disse ele, referindo-se ao segundo universo se estendendo para longe do Big Bang no tempo. Crédito da imagem, Megan McCarter. Parece ser a extensão natural e mais simples das equações que parecem descrever o universo como vemos, disse ele. Este universo que está dentro do segundo cone está muito distante no espaço-tempo para que possamos ver. O tempo pode parecer retroceder a partir de nosso referencial, disse Learned. Mas os seres naquele universo ainda veriam a causa antes do efeito, assim como vemos no nosso. O tempo foge do Big Bang nesse universo, assim como no nosso. Longe do Big Bang nesse universo é a direção oposta da direção do tempo em nosso universo. Mas não funciona para trás da maneira que podemos imaginar. Relacionado, 5 razões pelas quais podemos viver em um multiverso. Nosso universo existe do outro lado da história antiga desse universo, e esse universo existe do outro lado do nosso. O estado de partícula zero. Não temos evidências de que este universo refletido exista, disse Boyle. No entanto, ele disse, uma vez que você o tem, acontece que este universo tem uma simetria extra, que você não viu quando estava apenas olhando para a metade superior do cone. Simetrias soam alto para os físicos, disse Boyle. Eles sugerem uma verdade mais profunda. E esse universo de cone duplo poderia, por sua vez, ajudar a restaurar uma rachadura em uma simetria que incomoda os físicos há anos. A simetria em questão, conhecida como simetria de carga, paridade e tempo, CPT, afirma que se você virar uma partícula para o seu gêmeo de antimatéria, um elétron em um positron, digamos, ou torná-lo destro em vez de canhoto, ou se mover-se retroceder no tempo em vez de avançar, essa partícula ainda deve se comportar da mesma maneira e obedecer às mesmas leis que fazia antes de ser invertida. Destro ou canhoto refere-se ao giro e direção do movimento de uma partícula. Todos pensavam que essas eram simetrias fundamentais das quais não se podia escapar, disse Learned. Eventualmente, em 1956, o físico da Universidade de Columbia Xian Xiong conduziu um experimento que estabeleceu que a simetria do CPT não era absoluta.
Os dois colegas homens que propuseram a ideia subjacente ao ganharam o Prêmio Nobel de 1957 por sua descoberta, mas ela foi deixada de fora. O experimento de um mostrou que a simetria do CPT é imperfeito. E outros experimentos mostraram que algumas partículas quebram CIP. Mas, embora rachado, a maioria dos físicos pensa que a simetria do CPT ainda se mantém em geral, e nenhuma partícula foi encontrada que quebra todos os três elementos dessa simetria. No nível das partículas, o universo parece CPT simétrico. Mas o modelo CDM do próprio universo carece de simetria CPTI. Como consequência, seu estado de partícula zero, a natureza do espaço-tempo quando esvaziado de partículas, é incerto. Isso significa que na escala de todo o espaço, a simetria do CPT é violada. Boyle diz que seu modelo preserva a simetria CPT do universo de uma forma que a cosmologia CDM não preserva. Adicione um segundo cone ao espaço-tempo e o estado de partícula zero não será mais incerto. A assimetria CPT do universo foi reparada. Nós pensamos, espere um minuto. Parecia que o universo violava a simetria do CPT, mas na verdade não estávamos olhando para o quadro completo, disse ele. Se o universo realmente é CPT simétrico, se ele realmente compreende dois cones de espaço-tempo em vez de um, o que isso significaria para o resto da física? A verdade por trás do que aqueles cientistas da NASA realmente detectaram. A consequência mais prática do universo simétrico CPT é uma explicação simples para a matéria escura. Um conjunto popular de teorias sobre o material invisível se baseia na existência de um quarto tipo de neutrino não detectado, frequentemente denominado neutrino estéreo. A simetria CPT de Boyle parece apontar nessa direção. Os três sabores conhecidos de neutrino, os neutrinos de elétron, muon e tal, são todos canhotos. Isso significa que eles voam sem um parceiro destro correspondente. O modelo padrão assume que, ao contrário de outras partículas, os neutrinos não têm tais parceiros. Mas o universo simétrico do CPT discorda, indicando que eles deveriam ter esses parceiros. Boyle e seus colegas descobriram que sua cosmologia implica a existência de um parceiro destro em nosso universo para cada neutrino canhoto no modelo padrão. Mas, ao contrário dos quarks destros e canhotos, essas partículas de espelho canhotos e destros não se colariam. Em vez disso, dois dos neutrinos parceiros destros já teriam sido perdidos no espaço-tempo, decaindo a partir de nossa visão no universo primordial. Um terceiro parceiro destro teria ficado, entretanto, uma consequência das equações que governam o começo dos tempos. Não está claro com qual dos três neutrinos conhecidos ele teria parceria, disse Boyle. Mas ele teria uma assinatura de energia particular, 480 picoelectronvolts, P, uma medida da massa de uma partícula. E aquele neutrino 480 P pode ser responsável por toda aquela matéria escura ausente no universo. Os detalhes de como o universo simétrico do CPT leva a um neutrino 480 P são complicados, tão complicados, disse Learned, que poucos físicos além de Boyle e sua equipe os entendem. Mas esses caras não são malucos, disse ele. Eles são membros respeitados da área e sabem o que estão fazendo. Se toda aquela complicada teoria de campo está correta ou não, não posso dizer. Ainda assim, a previsão de uma partícula de 480 PeV saltou em Learned. 4 anos atrás, um detector de partículas pendurado em um balão sobre a Antártica detectou algo que a física não poderia explicar, 2 vezes, como a Live Science relatou anteriormente. O instrumento Antarctic Impulsive Transient Antenna, ANITA, captou sinais de partículas de alta energia que pareciam disparar diretamente para fora do gelo da Antártica. A maioria dos pesquisadores envolvidos na ANITA não são cientistas da NASA, mas o projeto recebe financiamento da NASA. Os pesquisadores se preparam para lançar o experimento Antarctic Impulsive Transient Antenna, ANITA, que captou sinais de partículas aparentemente impossíveis enquanto pairava em seu balão sobre a Antártica. Crédito da imagem, NASA. Partículas como essa não deveriam existir. Nenhuma das partículas conhecidas do modelo padrão deveria ser capaz de voar todo o caminho através da Terra e explodir do outro lado com energias tão altas, mas isso é o que a ANITA parecia estar detectando. Em junho de 2020, a explicação mais popular é que a ANITA detectou neutrinos estéreis. Learned, que esteve envolvido nos primeiros dias do projeto ANITA,
percebeu que o número 480 PeV se alinhava bem com as descobertas da Anita. Se as partículas realmente vieram do espaço e mergulharam na Terra para produzir a anomalia, elas devem ter decaído logo abaixo da superfície da Antártica, produzindo uma chuva de partículas mais leves do que a Anita detectou surgindo do gelo. O neutrino de matéria escura 480 P de Boyle se encaixa perfeitamente na faixa de massa que poderia explicar a partícula misteriosa em decomposição da Anita. Learned e uma equipe de 4 outros pesquisadores elaboraram um esquema em que este neutrino de matéria escura de 480 P poderia ter feito esse truque, que escreveram em um artigo de 2018 intitulado Eventos Anita em Andamento como Evidência do Universo Simétrico CPT e publicado para o Banco de Dados Archive. Este é o jornal que o Tidal Star virou uma manchete confusa. Se a partícula Anita realmente se encaixasse no esquema de Boyle, isso seria um grande peso na escala a favor do cosmos de 2 cones, disse Learned. Mas é um tiro longo. O problema mais importante que eles tiveram que resolver, levar a partícula perto o suficiente da Antártica. Os modelos mostram que as partículas candidatas de matéria escura como este neutrino de 480 P cairiam para o centro da Terra logo depois de entrar em nosso planeta, não deixando nenhuma próxima o suficiente para produzir a anomalia Anita. Esses pesquisadores argumentaram que talvez um encontro recente com um enorme disco invisível de matéria escura tenha despertado os 480 neutrinos P da Terra, deixando alguns vagando perto da superfície do nosso planeta. Foi uma ideia empolgante de se brincar, disse Learned, mas nem mesmo ele está convencido por seu próprio papel. Essa foi nossa desculpa esfarrapada, não pensar em nenhuma outra maneira boa de fazer o trabalho, de colocar os neutrinos de Boyle perto o suficiente da Antártica para acionar os sensores da Anita, disse Learned. Embora Learned e seus colegas trabalharam duro no papel, ele pensa suas conclusões estão certamente erradas, disse ele. Entre o pessoal da cosmologia existe uma ideia de que você pode usar uma fada dos dentes uma vez em seu modelo cosmológico, mas 2 vezes simplesmente não é confiável, disse ele. E eu acho que precisamos da fada do dente 2 ou 3 vezes para fazer este funcionar, então, tudo bem. Boyle concordou. Embora a ideia de usar as ideias de sua equipe para explicar a Anita fosse atraente, ele disse que os números não batem direito. Mas ele ainda está confiante de que a ideia subjacente de um universo simétrico CPT é válida. Meu palpite pessoal é que, esteja ou não exatamente correto, está no caminho certo, disse ele. Estou muito animado com isso. Nota do editor: este artigo foi atualizado em 23 de junho de 2020 às 8h40 p.m. ET para corrigir a localização do Perimeter Institute, que fica em Ontário, Canadá, e não em Alberta. Além disso, as descrições da cosmologia do universo inicial e do estado de partícula zero foram atualizadas com linguagem esclarecedora. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.